Nunca imaginei que a maior ameaça à minha vida viria de dentro da minha própria casa. Dói até escrever essas palavras, mas é a verdade. Durante meses, eu acreditei que estava apenas ficando velha, que a tontura e o cansaço eram coisa da idade. Mal sabia eu que o veneno estava vindo do lugar mais improvável, o banheiro onde eu tomava meu banho todos os dias. E o mais cruel, o plano foi arquitetado por quem eu mais amava no mundo, o meu próprio filho. Tudo começou com um simples vazamento, algo banal, desses problemas que a gente chama um encanador para resolver. Mas aquele concerto revelou um segredo que quase me matou. Lembro do olhar do homem que veio consertar o cano. Havia algo de pavor real nos olhos dele, um medo que fez meu coração gelar. Senhora, saia daqui agora e não diga nada ao seu filho nem à sua nora. Foram essas as palavras que mudaram tudo. A partir dali, o que parecia uma vida tranquila se transformou em um pesadelo silencioso, cheio de mentiras, ganância e traição dentro do meu próprio lar. Uma história que eu jamais desejaria a ninguém, mas que preciso contar para que você entenda o que o dinheiro pode fazer com o coração humano. Lembro-me claramente do instante em que tudo começou a desmoronar. O som metálico das ferramentas batendo no chão ecoou pelo banheiro e, quando levantei o olhar, vi o rosto do encanador Roberto completamente pálido. Seus olhos fugiram dos meus por um segundo, como se ele tivesse visto algo que preferia não acreditar. Ele respirou fundo, se aproximou devagar e, num tom que misturava urgência e medo, disse: Dona Teresa, pegue apenas o essencial e saia deste apartamento agora. E, por favor, não diga nada ao seu filho nem à sua nora. Sua vida pode depender disso. Naquele momento, senti o chão sumir sob meus pés. Eu mal entendi o que estava acontecendo. Mas o que houve, seu Roberto? É vazamento? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele apenas balançou a cabeça e desviou o olhar para o buraco na parede que acabara de abrir. Havia suor em sua testa e as mãos tremiam levemente. Era um homem acostumado com encanamentos entupidos, infiltrações e mofo, mas o medo dele era de outra natureza. Algo ali não estava certo, e eu senti isso no fundo da alma. O banheiro cheirava a cimento úmido e metal oxidado. A água ainda pingava do chuveiro, fazendo um som ritmado que me deixava nervosa. Aquele gotejar parecia marcar o tempo, como se cada segundo me empurrasse mais perto de um abismo invisível. Meu coração batia acelerado, e uma parte de mim queria ignorar o que ele dizia. Queria acreditar que era só um exagero, um mal-entendido qualquer. Afinal, estávamos em casa, no meu lar, o mesmo onde meu filho dizia que eu estava segura. Mas havia algo no tom de voz de Roberto que me fez entender que aquilo não era brincadeira. Confie em mim, Dona Teresa, ele insistiu, olhando direto nos meus olhos. Só vá, pegue seus documentos, os seus remédios e saia agora. Depois eu explico. Senti as pernas bambas. Parte de mim gritava para não acreditar, mas a outra, a que vem do instinto, sabia. Quando alguém fala com aquele tipo de urgência, é porque viu o inimaginável. Enquanto ele recolhia suas ferramentas às pressas, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia encaixar a aliança no dedo. O som do zíper da bolsa parecia um trovão na quietude do apartamento. Lá fora, o sol já se punha pintando o corredor de um laranja triste e o relógio marcava quase 6 da tarde. Foi quando percebi que o silêncio da casa era estranho, como se ela soubesse o que estava prestes a acontecer. Roberto, ao fechar a maleta, me lançou um último olhar, desses que a gente não esquece. Não volte aqui sozinha, prometa. E eu prometi. Sem saber o porquê, apenas obedeci. Saí apressada, sentindo o coração martelar dentro do peito, sem imaginar que aquele seria o último dia que eu chamaria aquele lugar de casa. Enquanto descia as escadas, cada degrau parecia carregar o peso de uma vida inteira. Eu me perguntava o que havia por trás daquele medo dele, o que poderia justificar tamanha urgência.
mas no fundo, um pressentimento já me acompanhava. Havia algo terrivelmente errado, escondido atrás daquelas paredes que eu chamava de seguras. Naquela manhã, tudo parecia comum. Eu tinha acordado cedo, feito meu café preto e arrumado a cozinha, como fazia todos os dias. Quando entrei no banheiro, percebi uma pequena mancha de umidade no teto. Era só isso, um sinal bobo de que algo ali precisava de reparo. Chamei meu filho, Carlos, e ele garantiu que resolveria o problema. "Deixa comigo, mãe. Deve ser só um cano antigo", disse, sem dar muita importância. Eu acreditei. Afinal, o apartamento era novo para mim, mas ele vivia ali havia anos. Nos dias seguintes, comecei a notar que o cheiro no banheiro estava diferente. Era algo metálico, quase doce, que me dava dor de cabeça toda vez que eu tomava banho. Comentei com Renata, minha nora, e ela riu, dizendo que devia ser só produto de limpeza. Não quis insistir. Não queria ser aquela sogra chata que reclama de tudo. Mas dentro de mim, algo já não se sentia bem. Aquele vapor quente parecia me deixar tonta demais, como se sugasse minhas forças aos poucos. Mesmo assim, continuei minha rotina. Era mais fácil pensar que era coisa da idade do que imaginar outra explicação. Com o tempo, notei que minhas mãos tremiam às vezes, e o coração disparava sem motivo. Eu atribuía ao estresse, à saudade do meu marido, que havia partido há poucos anos. A dor da solidão pode fazer a gente inventar causas, sabe? É mais simples culpar o tempo do que encarar o medo do desconhecido. Foi só quando o vazamento piorou que decidi agir. A mancha se espalhou como uma ferida viva no teto, escorrendo pelos azulejos com uma coloração esquisita. Chamei Carlos de novo, e ele olhou para Renata com aquele olhar rápido, nervoso, que me incomodou. Parecia que sabiam de algo que eu não. "Amanhã resolvemos, mãe", ele disse saindo depressa. Eu fiquei ali, observando a água pingar, tentando entender por que o ar parecia tão pesado. Naquela noite, o cheiro ficou mais forte. Dormi com a janela aberta e, mesmo assim, acordei com uma sensação estranha, como se tivesse passado a noite respirando fumaça. Me levantei cambaleando, olhei no espelho e levei um susto. Estava pálida, com os olhos fundos. Senti o coração apertar, mas continuei fingindo normalidade. É impressionante como o amor pode nos deixar cegos. A gente confia demais em quem não merece. Quando o encanador chegou no dia seguinte, pensei que tudo se resolveria. Afinal, era só um vazamento, certo? Nunca imaginei que aquele homem entraria ali e veria algo que colocaria minha vida em risco. Ainda lembro do barulho do azulejo sendo quebrado, o pó subindo, o cheiro do cimento no ar. Tudo parecia tão banal, até ele empalidecer. Foi ali que o vazamento virou um pesadelo. Enquanto ele olhava dentro da parede, um silêncio estranho tomou conta do ambiente. Era como se o tempo tivesse parado. Aquele homem, acostumado a lidar com encanamentos e sujeira, tremia. Eu não sabia, mas naquele instante ele estava diante da prova de que o mal mora onde menos se espera, às vezes atrás das paredes de casa. E foi nesse exato momento que eu percebi que o problema no meu banheiro não tinha nada a ver com água. Era algo muito mais profundo, e eu ainda estava longe de imaginar o quão perigoso se tornaria descobrir a verdade. Meu nome é Teresa, tenho 68 anos, e por muito tempo acreditei que o amor de uma mãe bastava para manter uma família unida. Quando perdi meu marido, depois de 40 anos de casamento, a casa que construímos juntos ficou grande demais, silenciosa demais. Cada canto parecia ecoar o som da ausência. Foi nesse vazio que meu filho, Carlos, se aproximou com palavras doces e preocupadas. "Mãe, não dá para ficar sozinha naquela casa enorme. Vem morar com a gente. Vai ser melhor para todo mundo." E eu, cansada e carente de companhia, aceitei. Vendi a casa onde vivi quase toda a minha vida. Um pedaço da minha história, das minhas lembranças, das risadas dos meus netos. Carlos disse que cuidaria de tudo.
que era mais prático colocar o dinheiro na conta dele para facilitar os pagamentos. Eu confiei, afinal, era meu filho. O mesmo menino que eu embalei nos braços quando ele teve febre, o mesmo que prometeu, ainda pequeno, que cuidaria de mim quando eu ficasse velha. Como duvidar de quem a gente deu a vida? Nos primeiros meses, tudo parecia um recomeço tranquilo. Renata, minha nora, era educada, sorridente, sempre oferecendo ajuda. Eu preparava o almoço, eles trabalhavam e à noite jantávamos juntos. Senti que, de algum modo, minha presença fazia parte daquela casa. Eu até agradecia a Deus por ter uma família que me acolhia, mas, aos poucos, comecei a notar que o clima mudava. Pequenas tensões, olhares trocados, portas fechadas com mais força do que o necessário. Coisas que eu fingia não ver. A solidão dentro de uma casa cheia é pior do que o silêncio de uma casa vazia. Às vezes, eu me pegava olhando para o retrato do meu marido na parede e perguntava baixinho: será que fiz o certo, meu amor? A resposta vinha em forma de um arrepio, um incômodo no peito, como se algo dentro de mim soubesse que havia dado um passo perigoso. Mas, naquela altura, eu só queria acreditar que era exagero da minha cabeça. A velhice tem um jeito cruel de nos fazer duvidar de nós mesmos. Cada esquecimento parece sinal de fraqueza, cada suspeita parece paranoia. Então eu me calava, engolia a desconfiança e seguia a vida. Afinal, quem acreditaria em uma velha que diz sentir um ar pesado em casa? A gente aprende a se silenciar para não incomodar. E esse silêncio foi o primeiro erro que cometi. Com o tempo, Carlos começou a administrar tudo. Minhas contas, meus remédios, até as consultas médicas. Deixa comigo, mãe, você não precisa se preocupar com nada. Eu, grata, deixei. Ele falava com tanta convicção que parecia mesmo querer o meu bem, mas havia uma sombra que eu não sabia nomear. Algo entre nós havia mudado, e eu não percebia o tamanho do abismo que estava se abrindo. Ainda lembro da última conversa que tive com o padre da minha antiga paróquia. Ele me disse: Teresa, cuidado com o amor que sufoca. Às vezes a proteção exagerada vem disfarçada de controle. Naquele momento, não entendi o que ele queria dizer. Hoje, entendo cada palavra, porque amar é confiar, mas confiar demais pode ser o caminho mais curto para o próprio fim. E foi dentro dessa confiança cega que comecei a sentir que algo não ia bem. O corpo dava sinais, o ambiente pesava, mas o coração de mãe se recusava a enxergar, até que o vazamento apareceu, e com ele, o início do meu despertar. A decisão de vender minha casa não aconteceu de um dia para o outro. Foram semanas de insistência, de conversas cheias de boas intenções, mas que hoje percebo que tinham outro propósito. Mãe, é perigoso para você morar sozinha, aquela casa é velha, qualquer ladrão pode entrar, dizia Carlos, com aquele tom convincente de quem só quer o melhor. Eu tentava resistir, mas o medo da solidão e o cansaço da viuvez me tornaram vulnerável. A voz dele parecia fazer sentido. E eu, que sempre fui forte, cedi. Lembro do dia em que assinei os papéis. O corretor, o advogado e meu filho ao lado. Senti um nó na garganta, como se estivesse entregando não apenas uma propriedade, mas uma parte de mim. Cada parede daquela casa guardava risadas, brigas, o perfume do meu marido depois do banho, o som da chuva batendo no telhado antigo. Era mais do que um lugar. Era o registro físico da minha vida. Mas Carlos me abraçou e disse: Agora você vai poder descansar, mãe. Deixa o resto comigo. E eu quis acreditar. Ele foi quem cuidou de tudo, da venda, da transferência, do depósito. Disse que colocaria o dinheiro numa conta conjunta para facilitar as despesas. Eu não vi problema. Sempre confiei nele. Afinal, o que poderia dar errado quando se trata de um filho cuidando da própria mãe? Eu mal sabia que, naquele momento, estava abrindo a porta para a minha ruína. Nos primeiros dias no novo apartamento, confesso que senti um certo alívio. Era prático, menor, e eu tinha companhia. Renata me tratava com gentileza, preparava café, me perguntava se estava tudo bem,
mas havia algo nos olhos dela, um brilho rápido, calculado, que me deixava desconfortável. Tentei ignorar. A gente sempre tenta. O coração de mãe prefere acreditar na harmonia do que admitir que há falsidade dentro da própria família. Pouco tempo depois, comecei a notar pequenas mudanças. O cartão do banco que eu usava desapareceu e Carlos explicou que mudou para conta nova, por segurança. Quando pedi o extrato, ele desconversou. Deixa que eu cuido disso, mãe. Fui deixando, sem perceber que cada deixa comigo era uma rendição minha. É assim que o controle se perde, aos poucos, entre gestos de carinho e palavras de cuidado. A casa nova era bonita, mas não tinha alma. O silêncio ali era diferente. Um silêncio frio, sem lembranças, sem cheiro de bolo no forno, sem a risada do meu marido ecoando pela sala. Às vezes eu acordava de madrugada e sentia falta até dos rangidos do assoalho antigo. Era como se aquele apartamento fosse apenas um cenário, e eu, uma figurante numa história que não era mais minha. O tempo passou e o dinheiro da venda virou um assunto distante. Nunca mais soube o valor exato que restava, nem onde estava. Carlos dizia que estava aplicando para render mais, e eu apenas concordava. A verdade é que, depois que perdemos alguém que amamos, o medo de perder o resto nos torna cegos. Eu só queria manter o que sobrava da minha família, mesmo que fosse à custa da minha paz. E foi nesse cenário de confiança cega que comecei a sentir os primeiros sinais de algo estranho. Pequenas tonturas, enjoo, fadiga. Eu pensava que era o corpo envelhecendo, mas hoje sei. Era o corpo reagindo ao veneno que entrava sorrateiramente em mim, dia após dia. Tudo começou de forma tão sutil que parecia coisa da cabeça. Um dia acordei com uma leve tontura. No outro, senti o coração acelerado sem motivo. Depois vieram as dores de cabeça, a fraqueza nas pernas, a falta de ar. Achei que era a idade pesando, ou talvez o estresse. Quem sabe a saudade do meu marido, que ainda me acompanhava em silêncio. Nunca imaginei que o próprio ar que eu respirava dentro de casa estava me envenenando aos poucos. Lembro de uma manhã específica. O sol entrava fraco pela janela da cozinha e eu tentei preparar o café como sempre, mas o cheiro do pó subiu e me fez enjoar. Era uma náusea estranha, diferente, que me deixava zonza e sem apetite. Renata apareceu e riu. Acho que a senhora precisa comer mais, dona Teresa. Está muito fraca. Disse aquilo, sorrindo, mas o olhar dela, frio, distante. Algo naquela frase me fez sentir um arrepio que não soube explicar. Os dias seguintes foram piores. Às vezes acordava suando frio, com a sensação de que não conseguia respirar direito. Outras vezes o mundo girava quando eu me levantava da cama. Fui ao médico e ele me disse que os sintomas podiam ser de pressão baixa. Receitou vitaminas. Tomei, mas nada melhorou. Pelo contrário, parecia que algo dentro de mim estava murchando, como uma flor esquecida num vaso sem água. Comecei a reparar que os sintomas pioravam após o banho. Sempre saía do banheiro com o corpo pesado, como se o ar ali dentro me drenasse. O vapor tinha um cheiro adocicado, metálico, quase imperceptível. E, ainda assim, algo me dizia que havia algo errado naquele ambiente. Comentei com o Carlos e ele apenas respondeu: "Ah, mãe, deve ser produto de limpeza. Renata exagera no desinfetante." Sorriu e o assunto morreu ali. Com o passar das semanas, até meu humor mudou. Eu, que sempre fui falante, comecei a me isolar. Passava as tardes sentada na varanda, olhando para o nada, tentando entender por que me sentia tão esgotada. Minha mente estava confusa, meu corpo cansado, e, mesmo assim, minha intuição gritava. Algo não estava certo. Mas eu não tinha provas, só sensações. E, por incrível que pareça, é justamente nessas horas que o instinto salva uma vida. Houve uma noite em que acordei com o peito apertado e um gosto amargo na boca. Fui ao banheiro lavar o rosto e, quando o vapor me envolveu, senti um enjoo tão forte que precisei me apoiar na pia para não cair.
Me olhei no espelho e mal reconheci o reflexo. A pele amarelada, as olheiras fundas, os lábios ressecados. Estou morrendo aos poucos, pensei. E de certa forma, estava mesmo. No entanto, o mais doloroso era perceber a indiferença deles. Carlos mal falava comigo. Renata apenas fingia gentileza. Às vezes, cochichavam no corredor e paravam quando eu me aproximava. As risadas que antes me acolhiam, agora me pareciam zombarias distantes. Foi ali que o amor começou a dar lugar ao medo. Um medo que eu tentava sufocar, porque nenhuma mãe quer acreditar que o perigo pode vir de um filho. E assim, segui, tentando sobreviver entre remédios, orações e um silêncio que me consumia. Eu não sabia, mas cada gota daquele vapor era parte de um plano. Um plano que se desenhava por trás das paredes e que logo viria à tona, da forma mais assustadora possível. Foi numa tarde, abafada, que percebi a tal mancha no teto do banheiro crescer. Era pequena no começo, mas em poucos dias se espalhou como uma ferida viva, escurecendo o reboco e formando uma goteira fina que pingava sem parar. O som da água caindo dentro do balde ecoava pela casa, ritmado e incômodo, como um lembrete constante de que algo ali estava errado. Chamei Carlos, e ele veio acompanhado de Renata. Assim que mostrei a mancha, percebi. Os dois trocaram um olhar rápido, tenso, como quem compartilha um segredo. "Deixa comigo, mãe. Eu resolvo isso amanhã", disse ele, evitando encarar a parede. Renata apenas cruzou os braços e fingiu não dar importância. O problema é que o amanhã nunca chegava. Passaram-se dias e o vazamento piorou. O teto começou a deformar e o cheiro estranho se intensificou. Era um odor úmido, azedo, que parecia vir de dentro dos canos, mas tinha algo mais, um fundo químico que queimava o nariz. Toda vez que eu tomava banho, aquele cheiro se misturava ao vapor e me deixava zonza. Tentei insistir. "Carlos, precisamos chamar alguém para olhar isso logo. Vai dar infiltração." Ele respondeu impaciente. "Mãe, eu já disse que vou ver isso. Não precisa se preocupar." O tom dele me assustou. Não era o filho amoroso de antes. Era frio, seco. Olhei para Renata e ela me devolveu um sorriso forçado, daqueles que escondem desprezo. Foi quando percebi que, por algum motivo, minha presença já não era mais bem-vinda naquela casa. Os dias seguintes foram silenciosos. Eles evitavam me olhar nos olhos e o ambiente parecia pesado, quase sufocante. Eu me sentia como uma estranha dentro do meu próprio lar. O barulho do chuveiro se tornou algo que eu temia. Às vezes, demorava para tomar banho só para evitar aquele vapor que me deixava cada vez mais fraca. O corpo já não reagia como antes. As pernas tremiam, a pele coçava, o coração disparava por nada. Uma noite, acordei com o som de passos no corredor. Eram leves, calculados, indo em direção ao banheiro. Fiquei parada na cama, ouvindo atentamente. A porta rangeu, depois, silêncio. Quando criei coragem para levantar, vi apenas a luz apagada e o mesmo cheiro adocicado que me deixava nauseada. Senti um arrepio profundo e fechei a porta, prometendo a mim mesma que no dia seguinte chamaria um encanador, mesmo que Carlos não quisesse. De manhã, enquanto o café esquentava, comentei casualmente: "Vou chamar alguém para olhar o vazamento hoje." Carlos parou de mexer o celular e me lançou um olhar duro. "Não precisa, eu resolvo." Foi a primeira vez que senti medo real dele. O olhar que antes era de filho preocupado, agora era o de alguém que precisava controlar a situação. Não entendi o porquê, mas aquele momento marcou o início do meu desconfiar. A tensão ficou no ar o dia inteiro. Renata quase não falou comigo. Quando passei pelo corredor, ouvi cochichos atrás da porta do quarto deles, algo sobre adiantar as coisas. Tentei não pensar no pior. Tentei acreditar que era imaginação. Mas dentro de mim, algo já gritava que aquele vazamento não era sobre água. Era sobre algo muito mais sombrio, algo escondido nas paredes daquela casa.
E foi assim, com o coração apertado e a mente confusa, que decidi desobedecer meu próprio filho e chamar ajuda por conta própria. Mal sabia eu que essa decisão simples de consertar um cano seria o que salvaria minha vida. Na manhã seguinte, tomei coragem e procurei o número de um encanador no jornal local. Queria alguém que não tivesse ligação com meu filho, alguém de fora. Liguei para o primeiro nome que me pareceu confiável. Roberto Silva, Serviços Hidráulicos e Reformas. A voz do outro lado da linha era calma, profissional, e combinamos que ele viria naquela mesma tarde. O curioso é que Carlos não estava em casa, e por algum motivo, isso me deu uma sensação de segurança. Quando Roberto chegou, trazia uma maleta pesada e o uniforme manchado de cal. Cumprimentou-me com um aperto de mão firme e um sorriso discreto. A senhora é a dona Teresa? Pode me mostrar o problema? Levei-o até o banheiro e apontei a mancha no teto. Ele olhou atentamente, depois examinou as paredes, o chão, os canos expostos. Parecia observar cada detalhe com um cuidado incomum. Estranho, murmurou franzindo a testa. Enquanto ele trabalhava, o barulho das ferramentas ecoava no azulejo. O som metálico se misturava ao gotejar constante da torneira, criando um ritmo tenso que me deixava inquieta. O cheiro de umidade era forte e o ar parecia mais denso do que o normal. Roberto, concentrado, pediu licença para retirar alguns azulejos perto do chuveiro. Pegou uma espátula, uma lanterna e começou a raspar o rejunte com movimentos precisos. Eu observava da porta, tentando conter a ansiedade. Cada pedaço que ele removia parecia revelar um segredo escondido. A certa altura, ele parou, respirou fundo e me olhou. Dona Teresa, posso abrir um pouco mais? Tem algo estranho aqui dentro. Assenti com a cabeça e ele continuou, agora mais rápido, como quem pressente algo urgente. O som da parede, sendo perfurada, soava como um coração acelerado. O meu. De repente, Roberto empalideceu, largou a ferramenta e ficou alguns segundos em silêncio, apenas observando o buraco que havia feito. A luz da lanterna refletiu em algo metálico lá dentro. Meu Deus! Ele sussurrou. A expressão dele mudou completamente. Eu dei um passo à frente, assustada, e perguntei o que estava acontecendo. Melhor a senhora não se aproximar agora, respondeu, tentando manter a voz firme. Mas eu já sentia o medo no ar. O encanador se ajoelhou, puxou uma pequena mangueira transparente e algo que parecia um reservatório escondido atrás da parede. Havia líquido dentro, de coloração esverdeada. Ele se levantou devagar, me olhou nos olhos e disse em voz baixa: "Isso não é encanamento, Dona Teresa. Isso aqui foi colocado aqui de propósito." Por um instante, fiquei sem ar. Não consegui dizer nada. O relógio da sala marcava quase 4 da tarde e o sol que entrava pela janela parecia frio. Roberto limpou as mãos no pano e respirou fundo, como quem tenta encontrar coragem para falar. Eu preciso abrir um pouco mais para ter certeza, mas isso não é um vazamento comum. Tem algo errado aqui e é sério. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. O coração batia forte e um calafrio subiu pela minha espinha. Eu ainda não sabia, mas naquele instante o destino estava mudando o rumo da minha vida. E o que ele estava prestes a revelar faria qualquer mãe duvidar da própria sanidade. Roberto respirou fundo antes de continuar. "Vou precisar abrir um pouco mais, Dona Teresa. Só assim consigo entender o que é isso." Concordei, ainda sem saber ao certo o que estava por vir. Ele ligou a serra e o barulho cortou o ar como uma lâmina. O pó branco se espalhou pelo banheiro, grudando nas paredes, no chão, no meu coração já acelerado. A cada pedaço de azulejo removido, o espaço revelava mais do que apenas canos. Parecia descascar o segredo de uma casa que já não era minha. Quando o buraco ficou grande o suficiente, ele iluminou o interior com a lanterna. Foi nesse instante que vi o que nunca deveria estar ali. Havia um dispositivo preso à tubulação de ventilação, conectado a pequenos tubos transparentes que seguiam até o cano do chuveiro.
Dentro dele, um reservatório metálico, selado, contendo um líquido esverdeado que parecia pulsar sob a luz. A imagem me fez gelar. Não entendi o que via, mas meu corpo reagiu antes da mente. Um instinto de perigo tomou conta de mim. Isso aqui não faz parte de nenhum sistema hidráulico comum, murmurou Roberto mais para si do que para mim. Ele pegou um alicate, soltou cuidadosamente uma das mangueiras e um cheiro forte, químico, invadiu o ar. Meus olhos lacrimejaram instantaneamente e ele gritou: "Saia daqui, Dona Teresa, agora!" Dei 2 passos para trás, o coração disparado. Aquele odor era pesado, quase doce, e me fez tossir. Roberto cobriu o nariz com um pano e desligou a lanterna. Alguém instalou isso aqui para liberar substâncias quando a senhora usa o chuveiro. Isso é um sistema de liberação lenta. Ele hesitou antes de terminar a frase. Parece algo feito para contaminar o ambiente. Eu fiquei parada, incapaz de entender. Contaminar? Como assim? Ele desviou o olhar, visivelmente perturbado. Não sei ainda com o quê, mas é coisa séria e, sinceramente, parece intencional. A cabeça girava. Eu me apoiei na pia, tentando controlar a respiração. As palavras dele ecoavam. Intencional. Liberação lenta. O chão parecia balançar. Meu primeiro impulso foi negar. Deve ter algum engano, Roberto. Ninguém faria uma coisa dessas. Não aqui. Mas ele me olhou firme com um misto de pena e raiva. Senhora, eu trabalho com isso há 20 anos. Já vi canos enferrujados, vazamentos, gambiarras. Mas isso aqui é outra coisa. Isso foi planejado. O banheiro, que sempre foi meu refúgio diário, agora parecia um campo minado. Cada detalhe, o chuveiro, o vapor, o cheiro, ganhava um novo significado. Lembrei das tonturas, da fraqueza, das dores inexplicáveis. O quebra-cabeça começou a se formar na minha cabeça, e o medo tomou forma de realidade. Roberto se afastou, tirou uma foto do mecanismo com o celular e guardou o aparelho como prova. Dona Teresa, escute com atenção. A senhora não pode ficar aqui. Pegue seus documentos e saia. Eu vou levar uma amostra desse líquido para analisar. Se for o que estou pensando, isso é grave. E alguém está tentando te matar. Aquelas palavras me cortaram como faca. O mundo girou e o som das gotas caindo na pia virou um eco distante. Senti as lágrimas queimarem nos olhos, mas não chorei. Apenas respirei fundo e percebi o óbvio. Aquele banheiro não estava doente. Eu estava. E alguém, dentro da minha própria casa, era o responsável por isso. Roberto permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se procurasse as palavras certas. Eu podia ouvir o som do meu próprio coração batendo no peito. Quando ele finalmente falou, sua voz saiu rouca, firme, mas carregada de compaixão. Dona Teresa, o que encontrei aqui não é encanamento. É um sistema químico. Isso foi feito para liberar substâncias tóxicas no vapor do chuveiro. Ele respirou fundo, hesitou e completou. Isso aqui foi feito para te envenenar. Por um instante, o mundo parou. O ar pareceu desaparecer do banheiro. Senti as pernas cederem e precisei me apoiar na parede. Eu ouvi as palavras, mas elas não faziam sentido. Envenenar? Mas quem faria uma coisa dessas? Minha voz mal saiu. Roberto baixou os olhos, como quem não queria dizer o que já era óbvio. A senhora vive com mais alguém aqui, não é? Assenti com a cabeça, tentando processar o absurdo daquilo. Meu filho e a esposa dele. Roberto soltou o ar devagar, como quem confirma o pior. Então, com todo respeito, é bom a senhora começar a pensar que isso pode ter vindo de dentro. Aquelas palavras me atravessaram como uma facada. Era inconcebível imaginar que o meu próprio filho pudesse querer me matar. Era uma ideia tão cruel que o corpo inteiro se recusava a aceitá-la. Mas, ao mesmo tempo, tudo começou a se encaixar. As tonturas, as dores, o cheiro estranho, o jeito frio de Carlos, os olhares de Renata, a insistência para que eu não chamasse ninguém de fora. Era como se as peças de um quebra-cabeça macabro finalmente revelassem a imagem completa. E ela era horrível. O amor que me cegava se transformava pouco a pouco em pavor.
Eu reconheço o cheiro desse tipo de substância, continuou Roberto. Trabalhei num caso parecido anos atrás. É um tipo de veneno que se mistura ao vapor e entra pelo sistema respiratório. Mata devagar, de forma quase imperceptível. Causa tontura, náusea, falência de órgãos e, no fim, parece uma morte natural. As palavras dele ecoaram dentro de mim com uma força indescritível. Era como se cada frase arrancasse um pedaço do meu coração. Me lembrei de todas as vezes que tomei banho naquele banheiro, sentindo o vapor quente no rosto, sem saber que aquilo era parte de um plano para me eliminar. O pior de tudo era imaginar que enquanto eu enfraquecia, eles provavelmente observavam, esperando o resultado. Tentei falar, mas a voz não saía, a garganta seca, a mente em colapso. Roberto colocou a mão no meu ombro e disse com firmeza: "A senhora precisa sair daqui agora. E não diga nada a ninguém. Quanto menos eles souberem, mais segura vai estar." Ele parecia decidido, experiente, como quem já tinha visto o mal de perto. Naquele momento, uma verdade amarga se instalou dentro de mim. O sangue nem sempre une, às vezes envenena. E, enquanto eu tentava segurar as lágrimas, percebi que aquele era o início de uma guerra silenciosa. Uma guerra pela minha própria vida. E eu ainda nem sabia até onde ela chegaria. Depois que Roberto me contou o que tinha descoberto, tudo dentro de mim parecia ter desmoronado. Eu me sentei na beira da cama, as mãos trêmulas, tentando entender como alguém poderia ser capaz de planejar algo tão cruel. Ele, ainda abalado, continuou explicando com calma, como quem não queria me assustar mais do que o necessário, embora já fosse tarde demais para isso. Dona Teresa, esse tipo de sistema é feito para liberar microdoses de veneno toda vez que o chuveiro é ligado. Aos poucos, o corpo da vítima vai enfraquecendo. É o tipo de coisa que ninguém suspeita porque parece doença. Fiquei muda. Cada palavra era como um soco na alma. Era uma morte lenta, planejada para parecer natural. Tudo fazia sentido agora. As tonturas, o enjoo, o cansaço que me impedia até de levantar da cama. Carlos e Renata me viam definhar dia após dia e, mesmo assim, fingiam preocupação. A verdade é que estavam apenas esperando o momento certo para colher o que restava da minha vida e do meu dinheiro. Essas substâncias, explicou Roberto, agem de maneira acumulativa. Pouco a pouco, o corpo vai perdendo a força, os órgãos começam a falhar e, no fim, parece apenas que o corpo cedeu ao tempo. Ele abaixou a cabeça, indignado. Quem fez isso sabia o que estava fazendo. O olhar dele se fixou em mim e percebi que o que ele não dizia era o mais doloroso. Alguém muito próximo precisava ter planejado aquilo. Fui tomada por um misto de horror e negação. Não, o Carlos não faria isso. É meu filho. As palavras saíram quase como uma prece, uma tentativa desesperada de manter a fé no sangue. Roberto não respondeu. Apenas recolheu um pouco do líquido num frasco e o guardou num saquinho plástico. Eu sei que é difícil acreditar, mas o mal às vezes se disfarça de cuidado. Enquanto ele terminava de desmontar a parede, eu comecei a lembrar de tudo. Carlos insistindo para eu vender a casa, a conta conjunta, as visitas ao banco, os papéis que ele me pedia para assinar sem me preocupar. Cada lembrança era agora uma peça de uma engrenagem sombria que eu não percebia a tempo. Ele estava me preparando para morrer, e eu ainda o chamava de meu menino. O pensamento me dilacerou. Senti o chão se afastar dos meus pés e o corpo inteiro ficou gelado. O que leva um filho a desejar a morte da própria mãe? Ganância, dívida, ódio, talvez um pouco de tudo. Mas o que mais doía era entender que o amor que eu dei virou moeda de troca. Ele não via mais uma mãe. Via um obstáculo entre ele e o dinheiro. Roberto me observava em silêncio, respeitando o meu desespero. Quando finalmente falei, a voz saiu quebrada. Quanto tempo até isso me matar? Ele respondeu sem me encarar. Se a senhora continuasse usando o banheiro todos os dias,
Talvez alguns meses, talvez menos. Aquelas palavras selaram algo dentro de mim. Um luto diferente. Não pela minha morte, mas pela do amor de mãe que eu sentia. E foi nesse momento que eu decidi que não morreria daquele jeito. Se o plano deles era me apagar em silêncio, o meu seria sobreviver e descobrir até onde ia a maldade de quem eu criei com as próprias mãos. Quando Roberto saiu do banheiro, o silêncio que ficou parecia ter peso. Fiquei parada, sem conseguir mover um músculo, olhando para o chão como se procurasse ali alguma explicação para o inexplicável. Ele se aproximou devagar e perguntou: "Além da senhora, quem mais tem acesso direto a esse banheiro?" A pergunta simples me atravessou como uma lâmina. Pensei por um momento e a resposta veio amarga. Só eu, meu filho e a minha nora. Ele assentiu lentamente, o olhar sério, sem precisar dizer nada. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado. As lembranças começaram a desfilar pela minha mente. Carlos, mexendo nos canos há algumas semanas, dizendo que ia fazer um reparo rápido. Renata sempre oferecendo para lavar minhas toalhas, os dois trocando olhares quando eu reclamava de tontura. De repente, cada gesto de cuidado parecia parte de um teatro cruel. A negação veio primeiro, como um grito interno tentando salvar o pouco que restava do meu coração. "Não pode ser, Roberto, ele é meu filho. Ele nunca faria isso comigo." Mas, quanto mais eu falava, mais as evidências se impunham diante de mim. O dinheiro da venda da casa estava nas mãos dele, as senhas, os papéis, tudo. Eu dependia completamente de Carlos, e ele sabia disso. A verdade me atingiu em cheio. Eu tinha me tornado prisioneira dentro da própria casa. "Dona Teresa", disse Roberto com cuidado. "Quem planejou isso conhece a senhora, sabia exatamente o que estava fazendo. Isso não é obra de um estranho." O estômago se revirou. Lembrei de quantas vezes ouvi Carlos dizer que não aguentava mais o peso das dívidas. Ele falava em vender o carro, em refinanciar o apartamento, em fazer um seguro de vida. E agora, tudo fazia sentido. O seguro que ele tanto insistia para eu assinar não era para me proteger. Era para lucrar com a minha morte. Me sentei no sofá, as mãos cobrindo o rosto, sentindo um frio que vinha de dentro. Meu Deus, por quê? O que eu fiz para ele me odiar tanto assim? Roberto se ajoelhou ao meu lado e falou com firmeza. "Isso não é ódio, Dona Teresa, é ganância. E a ganância não tem rosto nem laços. Ela consome o que for preciso para conseguir o que quer." Aquelas palavras me atravessaram com a força de uma verdade amarga e antiga. Lembrei de Renata. Sempre tão doce na frente dos outros, mas com um olhar cortante quando estávamos a sós. Recordei o dia em que ela me serviu chá e ficou me observando beber, como se esperasse algo acontecer. Senti um arrepio. Tudo aquilo tinha um sentido agora. Eu era o obstáculo. E eles queriam me eliminar da maneira mais silenciosa possível. Ainda assim, uma parte de mim, teimosa, queria acreditar que tudo era um engano. Que talvez alguém tivesse instalado aquele dispositivo antes, que fosse um erro, uma coincidência absurda. Mas a razão já gritava que não havia coincidência em nada. O cheiro, as reações do meu corpo, o olhar frio de Carlos, tudo apontava para a mesma direção. Foi nesse instante que percebi o quanto o amor pode ser perigoso quando é cego. Eu dei a ele tudo o que tinha: casa, dinheiro, confiança, e ele me devolveu um plano de morte. E, enquanto o encanador olhava para mim com pena, uma nova Teresa começava a nascer. A mulher assustada morria ali mesmo, e em seu lugar surgia alguém disposta a lutar pela própria vida. E pela verdade. Roberto percebeu que eu estava em choque. Minha respiração era curta, o corpo gelado e o olhar perdido. Ele se aproximou com calma, mas com a firmeza de quem sabia o risco que eu corria. "Dona Teresa, escute com atenção. A senhora precisa sair daqui agora. Não tem tempo para pensar nem para pegar muita coisa. Pegue seus documentos, remédios e um casaco, só isso.
Depois vá para um lugar seguro. Eu conheço uma pousada discreta onde a senhora pode ficar por uns dias. No início, hesitei. A ideia de fugir da própria casa parecia absurda. Mas o medo já tinha tomado conta de mim e o tom de urgência na voz dele não deixava dúvidas. Fui até o quarto, as pernas bambas tentando me mover em silêncio. Cada passo era uma mistura de desespero e descrença. Peguei a bolsa onde guardava minha identidade, o cartão de banco e alguns remédios. As mãos tremiam tanto que deixei cair a caixa de comprimidos. O som ecoou alto demais, como uma denúncia. Roberto esperava na sala, observando a porta com atenção. "Eles podem chegar a qualquer momento?" perguntou ele, tenso. "Carlos deve estar no trabalho." "Renata saiu para fazer compras." Respondi, tentando parecer calma, mas a voz falhava. Ele assentiu e me apressou. "Melhor sair agora mesmo. Não avise ninguém, não ligue para eles. Finja que foi visitar uma amiga. Eu venho depois com notícias." Enquanto eu calçava os sapatos, olhei em volta e senti o coração apertar. Cada canto daquela casa carregava lembranças. O sorriso do meu marido, os aniversários, as noites em família. E agora, aquele mesmo lar era o palco de uma tentativa de assassinato. Fiquei imóvel por um instante, lutando contra as lágrimas. "Vá, dona Teresa", insistiu Roberto. "Depois a senhora pode chorar, mas agora precisa sobreviver." Saí pela porta com o coração martelando no peito. O corredor parecia mais longo do que nunca, e a sensação de estar sendo observada não me deixava em paz. Cada som, o elevador, os passos distantes, o vento batendo nas janelas, me fazia estremecer. Quando o elevador abriu, Roberto segurou a porta para mim e disse em voz baixa: "Eu vou levar uma amostra desse líquido e avisar um contato meu da polícia. Eles precisam saber o que está acontecendo." Lá fora, o ar fresco me deu uma falsa sensação de alívio, mas o medo continuava grudado em mim como uma sombra. Entramos no carro de Roberto e ele dirigiu em silêncio por alguns minutos. O som do motor era o único ruído dentro daquele vazio. Até que ele falou: "A senhora não imagina quantos casos assim eu já vi, só que quase ninguém sobrevive para contar." Eu engoli em seco, sem coragem de responder. A pousada ficava numa rua afastada, cercada por árvores e com cheiro de madeira úmida. O quarto era simples, mas limpo. Roberto me deixou lá com uma promessa: "Vou resolver isso, fique tranquila, a senhora não está sozinha." Antes de ir embora, ele me olhou nos olhos e disse: "Por favor, não atenda nenhuma ligação deles, nenhuma." Quando a porta se fechou e fiquei sozinha, o peso da realidade finalmente me atingiu. Meu filho tentara me matar e o encanador, um completo estranho, era agora o único que sabia a verdade. Sentei na cama, as mãos no rosto, e chorei baixinho, não de fraqueza, mas de luto. Luto pela mãe que eu fui e pela vida que, a partir dali, nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, eu ainda estava atordoada. A pousada era simples, silenciosa, e o cheiro de café fresco se misturava ao de madeira antiga. Acordei cedo, mas o sono não me libertava da sensação de estar sendo vigiada. Cada barulho no corredor me fazia sobressaltar. Foi quando o celular vibrou sobre a mesinha de cabeceira. O nome na tela fez meu coração disparar: Carlos. Por alguns segundos, hesitei entre atender ou desligar. Algo me dizia que, se eu atendesse, nada mais seria igual. Respirei fundo e deslizei o dedo sobre a tela. "Oi, mãe. Onde a senhora está?" disse ele, com uma voz calma demais, como quem tentava esconder algo. Senti um arrepio percorrer minhas costas. "Saí um pouco, precisava de ar", respondi, tentando soar natural. Houve uma pausa do outro lado. "Ah, é que o encanador disse que você saiu antes dele terminar o serviço. Ele mexeu em alguma coisa lá?" O tom dele mudou. Ficou mais frio, mais inquisidor. Minha garganta secou. Roberto tinha me avisado: "Não conte nada." Então menti. Não, ele só olhou o vazamento e disse que voltaria depois. O silêncio que veio em seguida pesou como chumbo. "Entendi", respondeu ele por fim com um leve suspiro.
A senhora devia ter me avisado antes de sair. Eu fiquei preocupado. O modo como ele disse preocupado soou falso, ensaiado, como uma palavra decorada. Tentei encerrar a conversa, mas ele insistiu. Onde a senhora está hospedada? Posso passar aí mais tarde para te levar para casa? O coração disparou. O jeito dele insistir não era de cuidado, era de controle. Era o mesmo tom que usava quando queria me convencer a fazer algo contra minha vontade. Não precisa, filho. Estou bem. Só queria descansar um pouco, pensar na vida. Forcei um sorriso na voz, mas minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Pensar na vida? Ele repetiu com uma risada breve, mas gelada. A senhora anda meio diferente, né? Estranha. Aquelas palavras me atravessaram como uma ameaça disfarçada. Eu sabia que ele estava sondando, tentando descobrir se eu já sabia de algo. Cada frase dele parecia cuidadosamente escolhida para medir meu medo. É só cansaço, Carlos, não se preocupe, respondi, tentando disfarçar o nervosismo. Mas, antes de encerrar a ligação, ele disse algo que me deixou sem chão. A senhora sabe que pode confiar em mim, né, mãe? Sempre pôde. A frase, que em outro tempo teria me trazido conforto, agora soava como uma sentença. Era como se ele dissesse: não tente nada, eu estou no controle. Desliguei o telefone com as mãos suando. Fiquei olhando para o nada, ouvindo o som distante dos pássaros do lado de fora da pousada, mas nada disso me acalmava. Eu sabia, no fundo, que ele já estava desconfiado. Roberto tinha razão. O perigo ainda estava perto. E agora ele sabia que o plano tinha sido descoberto. Peguei o celular de novo e bloqueei o número dele. Em seguida, respirei fundo e sussurrei para mim mesma: se ele quer jogar, eu também sei jogar. Pela primeira vez em muito tempo, o medo deu lugar a algo diferente: determinação. Eu não seria mais a vítima daquela história. Naquela mesma tarde, Roberto voltou à pousada. O rosto dele mostrava o cansaço de quem tinha passado o dia inteiro lutando contra algo muito maior que um simples vazamento. Sentou-se à minha frente, colocou a maleta sobre a mesa e disse num tom baixo, mas firme: Dona Teresa, eu falei com um amigo meu da polícia. Ele vai assumir o caso. É um homem de confiança, já lidou com crimes assim. O nome dele é Marcos. Pouco tempo depois, o tal investigador chegou. Era um homem alto, de expressão serena, mas com olhos que pareciam enxergar além das palavras. Usava um terno simples, o crachá pendurado no bolso, e um olhar que misturava profissionalismo e empatia. Quando me cumprimentou, senti segurança. Sou o investigador Marcos. Roberto me contou o que encontrou na sua casa. Precisamos agir com cuidado, mais rápido. Ele abriu uma pasta e tirou um bloco de anotações. Primeiro, Dona Teresa, preciso registrar seu depoimento completo. Cada detalhe pode fazer diferença. Desde quando começaram os sintomas? Quem tinha acesso ao banheiro? Algum comportamento suspeito do seu filho ou da sua nora? À medida que ele falava, senti um nó na garganta. Recontar tudo era como reviver o inferno, mas eu sabia que, dessa vez, o silêncio poderia me matar. Passei horas contando tudo, desde o dia em que Carlos me convenceu a vender a casa até a descoberta do mecanismo venenoso. Cada lembrança vinha acompanhada de uma pontada no peito. Marcos anotava tudo, atento, enquanto Roberto observava em silêncio. Quando terminei, o investigador respirou fundo e disse: o que temos aqui é uma tentativa clara de homicídio qualificado. O dispositivo é sofisticado, e o fato de a senhora apresentar sintomas físicos indica que ele já estava em funcionamento há semanas. Senti as mãos suarem. E agora? O que vai acontecer? Perguntei, temendo a resposta. Ele foi direto. Vamos coletar o frasco e levar para análise em laboratório. Se confirmarmos que é veneno, pediremos um mandado de busca e apreensão na residência do seu filho, mas até lá, a senhora não pode voltar para casa em hipótese alguma. É questão de sobrevivência. Aquela palavra, sobrevivência, soou estranha para mim. Nunca pensei que precisaria lutar pela própria vida contra o próprio sangue. Marcos me entregou um cartão com o número pessoal dele e disse:
Qualquer tentativa de contato deles, me ligue imediatamente. Nada de mensagens, nada de visitas. Eles podem tentar manipular a senhora. Antes de sair, ele olhou fundo nos meus olhos e disse algo que nunca esqueci. Não se culpe, Dona Teresa. A senhora não criou um assassino, criou um filho. O que ele escolheu ser depois disso não é responsabilidade sua. Essas palavras me atingiram com a força de um soco. Chorei baixinho, sem vergonha, pela primeira vez, sem tentar esconder a dor. Enquanto ele e Roberto recolhiam o material e saíam da pousada, olhei pela janela e vi o entardecer cobrindo o céu de laranja. A luz parecia calma, mas dentro de mim havia uma tempestade. Eu sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. O caso agora estava nas mãos da polícia, e a verdade começaria finalmente a ser desenterrada. Na manhã seguinte, o investigador Marcos voltou à pousada com um caderno de anotações e um olhar ainda mais sério. Dona Teresa, começou ele, sentando-se à minha frente. Preciso confirmar algumas informações sobre o dinheiro da venda da sua antiga casa. Meu estômago se revirou. Eu sabia que, de alguma forma, tudo levava a isso. Respirei fundo e comecei a explicar. Contei que havia vendido a casa por quase R$800.000 e que, a pedido de Carlos, transferi tudo para uma conta conjunta. Ele dizia que seria mais fácil gerenciar as despesas. Na época, eu achei normal. Marcos fazia anotações rápidas, o semblante fechado. Essa conta conjunta está no nome dos dois, certo? A senhora e seu filho? Assenti. E a senhora tem acesso total a ela? Hesitei. Tinha, mas o cartão foi extraviado há meses e ele disse que ia providenciar outro. Nunca mais chegou. O investigador suspirou, fechando o caderno. Isso explica muita coisa. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Dona Teresa, continuou ele, esse tipo de crime é mais comum do que a senhora imagina. A motivação quase sempre é financeira. O fato de ele ter o controle do dinheiro e ainda insistir para a senhora fazer um seguro de vida mostra premeditação. Olhei para ele, incrédula. Seguro de vida? Repeti. Sim. Roberto me contou que a senhora mencionou isso. Baixei a cabeça. Sim. Carlos falava disso o tempo todo. Dizia que era para garantir minha segurança. Eu confiei. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Eu lembrava de cada conversa, de cada abraço, de cada vez que ele dizia: a senhora não vai precisar se preocupar com nada. Tudo, agora, soava como parte de um plano. Ele planejou isso por meses, concluiu Marcos, folheando os papéis. O controle do dinheiro, o seguro, a manipulação da rotina, tudo cuidadosamente armado para que parecesse uma morte natural. Ele eliminaria a senhora e herdaria o valor integral. Senti o coração apertar. A imagem do meu filho, ainda menino, correndo pelo quintal com um carrinho nas mãos, invadiu minha mente. Era impossível conciliar aquele garoto risonho com o homem frio que agora eu sabia que estava tentando me matar. Por quê? Murmurei. Por que alguém faria isso com a própria mãe? Marcos apoiou as mãos na mesa e respondeu com um tom que misturava dor e frieza profissional. Ganância, Dona Teresa. E a ganância, quando cresce, mata até o amor. O investigador abriu uma pasta e me mostrou alguns extratos bancários que havia conseguido através de uma autorização judicial preliminar. Seu filho fez várias transferências nos últimos meses. Grandes valores foram enviados para contas de terceiros, dívidas, jogos, empréstimos. Ele estava afundado financeiramente. E a senhora, sem saber, era a última fonte de salvação dele. Fiquei imóvel, olhando para aquelas folhas que pareciam me acusar de ingenuidade. Ele usou o amor que eu tinha para me destruir, murmurei, sentindo o corpo estremecer. Marcos apenas assentiu. Mas agora, esse amor vai se transformar em justiça. Vamos agir, Dona Teresa, e dessa vez quem vai pagar é ele. Fechei os olhos por um instante. Uma parte de mim ainda queria acreditar que havia algum erro, alguma confusão. Mas a outra parte, a que finalmente enxergava,
Sabia que não havia volta. Eu já não era a mãe desesperada pedindo amor. Eu era a mulher que ia lutar para que o próprio filho enfrentasse as consequências do que fez. 2 dias depois, Marcos me ligou. A voz dele estava mais grave do que nunca. Dona Teresa, o resultado da análise saiu. Precisamos conversar pessoalmente. Quando ele chegou à pousada, trazia uma pasta preta nas mãos e um olhar que dizia tudo antes mesmo das palavras. Sentou-se, abriu o documento e falou com firmeza. O líquido encontrado no seu banheiro contém arsênico e outras toxinas voláteis, altamente letais. A senhora estava sendo envenenada, sim, e a tempo. Meu corpo inteiro gelou. Mesmo já sabendo no fundo, ouvir aquilo de forma oficial foi como ser atingida por uma sentença. Arsênico. A mesma substância que eu lera em livros policiais e histórias antigas de assassinatos lentos. A dosagem é baixa, mas cumulativa, continuou Marcos. Foi projetada para agir de forma silenciosa. Seu corpo provavelmente já absorveu uma quantidade significativa. Eu engoli em seco. Então, eu poderia ter morrido? Ele me olhou com compaixão. Sim, em poucas semanas, talvez dias, se não tivesse saído de lá. Roberto, que também estava presente, balançou a cabeça em incredulidade. Eu sabia que era coisa séria, mas nunca pensei que fosse isso. Marcos recolheu as folhas, respirou fundo e continuou. Com o laudo em mãos, consegui um mandado de busca e apreensão. Vamos revistar o apartamento do seu filho. Se encontrarmos provas complementares, será questão de tempo até termos a prisão preventiva. As horas seguintes foram um tormento. Cada minuto parecia um século. Eu caminhava pelo quarto da pousada, olhando pela janela, imaginando a polícia entrando na minha antiga casa. O mesmo lar que eu havia deixado com tanto amor, e agora era cenário de um crime hediondo. Tentei rezar, mas a oração saía trêmula, misturada ao medo e à revolta. No final da tarde, Marcos me ligou novamente. Encontramos o que precisávamos. A voz dele carregava uma mistura de alívio e horror. Havia um caderno escondido no escritório. Anotações frias, objetivas, doses, sintomas relatados, tempo estimado de falência dos órgãos, até previsões sobre o momento da morte. Seu filho tratava a senhora como se fosse um experimento químico. As lágrimas desceram sem aviso. Era o tipo de dor que não vem do corpo, mas da alma. Eu queria gritar, mas não havia voz suficiente para traduzir aquele abismo. Marcos continuou. Também encontramos frascos com resquícios da mesma substância e recibos de compras online de produtos químicos controlados, tudo em nome dele. Não há mais dúvida. Era um plano meticuloso. Fiquei em silêncio por longos segundos, até perguntar o que me consumia por dentro. E a Renata, ela sabia? Marcos assentiu, o semblante duro. Sabia, sim. As mensagens entre os dois deixam claro que ela participava. Ela ajudava a monitorar sua saúde, anotava os sintomas e o incentivava a seguir o plano. A motivação era o dinheiro e a dívida que os dois tinham juntos. Fechei os olhos, tentando conter as lágrimas. A traição tinha 2 faces. A do filho que eu gerei e a da mulher que eu aceitei como filha. Eles tramaram minha morte em silêncio, sob o mesmo teto onde eu os alimentava, orava por eles e acreditava estar em família. Eles não estão mais lá, disse Marcos por fim. Fugiram antes de a equipe chegar. Senti o ar faltar por um instante. Fugiram. O medo voltou, agora com mais força, porque se eles sabiam que o plano havia sido descoberto, não iriam descansar enquanto eu estivesse viva. A notícia de que Carlos e Renata haviam fugido caiu sobre mim como um golpe seco. Marcos, sempre contido, demonstrava a preocupação de um jeito que não precisava de palavras. Eles sumiram logo após eu deixar o prédio, explicou. Desligaram os celulares, sacaram dinheiro e abandonaram o carro em uma rua próxima. Estavam preparados para fugir. O coração apertou. Aquilo não era apenas fuga. Era estratégia. E se eram capazes de planejar minha morte, também eram capazes de qualquer coisa para me silenciar. A pousada
antes um refúgio, começou a parecer uma armadilha. Cada ruído no corredor me fazia pular da cama. Cada sombra parecia um aviso. Roberto ficou comigo, revezando as noites em claro, enquanto Marcos coordenava as buscas. A polícia espalhou o retrato dos dois por delegacias e postos nas rodovias. Eu observava o noticiário, tentando encontrar o rosto deles em alguma tela, mas nada. Era como se tivessem evaporado. Numa tarde chuvosa, Marcos me visitou novamente. Trazia relatórios nas mãos e olheiras fundas. Eles planejaram isso há muito tempo, Teresa. O desaparecimento foi tão calculado quanto o crime. Temos indícios de que venderam pertences, retiraram grandes quantias e até alugaram uma casa em nome falso antes de sumirem. Senti um frio percorrer minha espinha. Então, eles ainda podem estar me procurando? Perguntei. Ele me olhou com gravidade. Não duvido. Quando alguém é movido por desespero e ganância, pode tentar qualquer coisa. As noites ficaram mais longas. Dormir era quase impossível. Eu trancava a porta, verificava a janela e ainda assim acordava sobressaltada. Às vezes sonhava com o rosto do meu filho, metade amor, metade ódio. Acordava chorando, perguntando em silêncio onde foi que perdi aquele menino que um dia segurou minha mão para atravessar a rua. Era como se Deus estivesse me ensinando, dolorosamente, que o amor também precisa de limites. A polícia rastreou ligações, acessos bancários, câmeras de pedágio, tudo levava a nada. Até que, uma semana depois, Marcos recebeu uma denúncia anônima. Um casal parecido com eles havia sido visto numa cidade vizinha. Ele me ligou imediatamente. Teresa, preciso que a senhora fique em alerta. Pode ser que tentem entrar em contato. As palavras dele ficaram ecoando na minha mente o resto do dia. No fundo, eu sabia que aquele silêncio era apenas o prelúdio de algo maior. Carlos não era do tipo que fugia sem tentar resolver as próprias falhas. Ele era orgulhoso demais. E, se estava desesperado, a probabilidade de vir atrás de mim era real. O instinto materno, aquele que me salvou tantas vezes, agora me dizia que ele não tinha terminado o que começou. Enquanto o vento batia nas janelas e a chuva caía lá fora, decidi que não passaria mais um dia com medo. Roberto me ajudou a reforçar as trancas e Marcos deixou um policial disfarçado de hóspede na pousada. Eu estava protegida, mas a tensão era constante. E numa dessas madrugadas, enquanto o relógio marcava 2 da manhã, ouvi passos lentos no corredor. O som se aproximava da minha porta. O coração parou por um segundo. E ali eu soube. A fuga deles não era o fim da história. Era o começo do confronto. Naquela madrugada, o silêncio era tão denso que eu podia ouvir o som do meu próprio coração. O relógio marcava 2h20 quando a maçaneta da porta se moveu. Primeiro, um leve estalo. Depois, o ranger lento, como se alguém tentasse forçar sem fazer barulho. Me levantei da cama em um pulo, o corpo tomado por uma mistura de pavor e instinto. Caminhei na ponta dos pés até a janela e a luz da lua iluminou um vulto se movendo do lado de fora do vidro fosco. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Eu sabia aquele formato de ombros, aquele jeito de andar. Era Carlos. Tentei gritar, mas o medo me engoliu. O barulho da chave girando na fechadura quebrou o silêncio da noite. A porta se abriu devagar e ele entrou com o rosto parcialmente coberto por um boné e uma expressão que misturava desespero e raiva. "Mãe, precisamos conversar", disse ele com uma voz rouca e estranha. Eu recuei instintivamente, cada passo afastando-me da pessoa que um dia chamei de filho. "O que você está fazendo aqui, Carlos? Como me encontrou?" Ele deu um sorriso amargo. "A senhora acha que eu não saberia onde se esconder? Eu conheço a senhora melhor do que ninguém." O tom de voz era frio, calculado. Em uma das mãos algo brilhava, uma faca. "Eu não queria que fosse assim", continuou, "mas a senhora estragou tudo. Era para ser rápido, sem dor. Agora a senhora me deixou sem saída." Meu corpo congelou. As pernas tremiam tanto que mal consegui respirar. Antes que eu pudesse reagir, Roberto surgiu na porta do banheiro.
Tinha ficado no quarto ao lado, justamente para garantir minha segurança. "Larga essa faca, Carlos!" gritou ele. "A polícia já sabe de tudo. Não há para onde correr." Carlos virou-se, os olhos cheios de fúria. "Você devia ter ficado fora disso, velho intrometido." A tensão no ar era quase palpável e cada segundo parecia eterno. "Carlos, me escuta", tentei dizer, a voz trêmula. "Ainda dá tempo de parar. Você não precisa fazer isso." Mas ele riu, uma risada vazia, sem humanidade. "Parar? Eu perdi tudo por sua culpa. A casa, o dinheiro, a vida que eu podia ter. A senhora devia ter morrido há meses." Essas palavras rasgaram algo dentro de mim. Era o golpe final, a confirmação de que aquele homem diante de mim já não era o filho que criei. Ele deu um passo à frente, erguendo a faca. Roberto reagiu rápido, segurando o braço dele. Os dois lutaram com força. O barulho dos móveis caindo ecoava pelo quarto, e o som da luta era o retrato da loucura. Gritos, golpes, respiração ofegante. Tentei pegar o telefone, mas minhas mãos tremiam demais. A lâmina brilhou no ar e, num movimento rápido, Carlos atingiu Roberto no ombro. O sangue manchou o chão. "Corre, Dona Teresa!" gritou Roberto, mesmo ferido. "Vai agora!" Corri em direção ao banheiro, o coração martelando, as lágrimas borrando minha visão. Escalei a pequena janela, me apoiando na pia e saltei para o corredor externo, sentindo o frio da noite cortar minha pele. Atrás de mim, ouvi os gritos e o som da luta continuando. Cada passo era uma corrida contra o tempo. Desci as escadas de emergência, tropeçando, o corpo movido só pela vontade de viver. Lá embaixo, o som de sirenes começou a ecoar à distância. Marcos havia acionado o rastreador de emergência que deixara instalado. A polícia estava vindo. Parei por um instante atrás de uma árvore, ofegante, e olhei para cima. No quarto iluminado pela lua, vi o vulto de Roberto se debatendo com meu filho. O brilho metálico da faca reluzia por um instante. E depois, silêncio. Aquele foi o momento em que percebi. A linha entre o amor e o horror havia se rompido para sempre. O som das sirenes cortando o silêncio da madrugada foi como um sopro de esperança em meio ao caos. Eu estava do lado de fora da pousada, escondida atrás de uma árvore, o coração descompassado, o corpo tremendo de frio e medo. Olhava para o prédio com os olhos marejados, esperando ver Roberto sair vivo dali. Em segundos, a porta do quarto se abriu com um estrondo e Carlos surgiu cambaleando, sujo de sangue, os olhos injetados de ódio. Quando me viu, congelou por um instante. "Mãe, volta aqui!" gritou com a faca ainda nas mãos. Não pensei duas vezes. Corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, mesmo com os joelhos fracos e o peito queimando. O som dos passos dele batendo atrás de mim ecoava como um pesadelo. Virei a esquina, entrei num beco lateral e por um breve instante pensei que o tinha despistado. Mas logo senti o ar frio cortando minha nuca e uma voz baixa, ofegante, sussurrando: "A senhora devia ter me deixado terminar o que comecei." Antes que ele pudesse se aproximar, um grito ecoou: "Parado! Polícia!" Eram os agentes de Marcos, que tinham chegado a tempo. As lanternas iluminaram o beco e Carlos, encurralado, virou-se lentamente. A faca tremia nas mãos dele. Por um segundo vi um lampejo de humanidade em seus olhos, uma hesitação quase infantil, como se o homem frio que ele se tornara lutasse contra o menino que um dia me chamava de mãe. Mas esse segundo foi breve. Ele avançou, e o estampido de um tiro preencheu a madrugada. Tudo aconteceu tão rápido que nem tive tempo de reagir. O corpo dele caiu no chão, o som metálico da faca ressoando no asfalto. Fiquei paralisada olhando aquela cena sem conseguir chorar, sem entender se o que sentia era dor, alívio ou apenas o vazio. Marcos se aproximou e segurou meu ombro. "Acabou, Dona Teresa, acabou." Mas dentro de mim eu sabia. Nada acabaria de verdade. Porque o que morria ali não era só meu filho, era uma parte de mim também. Minutos depois, Roberto foi trazido pela ambulância. Estava ferido,
mas consciente. Quando me viu, sorriu fraco. Eu disse que a senhora não estava sozinha, murmurou, antes de ser levado para o hospital. Chorei ali mesmo, ajoelhada no chão frio, cercada por policiais, sirenes e o cheiro metálico de sangue misturado à chuva. O horror daquela noite tinha terminado, mas a cicatriz que deixaria em mim jamais se apagaria. Nos dias seguintes, tudo virou manchete. Filho tenta matar a mãe por herança, diziam os jornais. Renata foi capturada poucas horas depois, tentando embarcar para outro estado com documentos falsos. Durante o interrogatório, confessou tudo: o plano, o veneno, a manipulação. Disse que só queria o dinheiro, como se isso fosse justificar a monstruosidade que haviam feito. Quando fui chamada para depor, o promotor me perguntou se eu queria que Carlos fosse processado mesmo estando hospitalizado em estado grave. Eu olhei para ele e respondi com uma calma que nem eu sabia que tinha. Eu quero que a justiça seja feita. Por mim e por todas as mães que já confiaram demais. Aquilo não era vingança, era sobrevivência. Dias depois, recebi a notícia. Roberto tinha sobrevivido. Carlos, por outro lado, estava preso à espera de julgamento. Eu olhei para o céu, fechei os olhos e agradeci. A justiça dos homens começava ali, mas a justiça divina, essa já estava sendo cumprida desde o momento em que a verdade veio à tona. Passaram-se meses desde aquela madrugada que dividiu minha vida em duas partes, antes e depois da verdade. Carlos foi condenado a 25 anos de prisão, Renata a 18. Eu acompanhei o julgamento em silêncio, sem lágrimas, apenas com o coração pesado, observando de longe o filho que gerei se tornar um estranho. Quando o juiz leu a sentença, não senti alegria nem vingança, apenas um tipo de paz amarga, a certeza de que finalmente o mal tinha nome e estava sendo punido. Voltei a respirar sem medo. Com o dinheiro que ainda restava, comprei uma pequena casa numa cidade litorânea. Escolhi-se um lugar simples, onde o som do mar pudesse lavar a dor que o tempo ainda não apagou. Lá, entre o cheiro de sal e vento, comecei um novo capítulo da minha história. Passei a caminhar pela praia todas as manhãs, sentindo o sol aquecer a pele e lembrando a mim mesma que ainda estava viva. E que essa era a maior vitória. Mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. O amor de mãe, embora ferido, ainda existia, mas transformado. Já não era o amor cego que tudo perdoa, e sim um amor que entende os limites da alma humana. Com o tempo, aprendi que o perdão não é esquecer, é libertar-se do peso de quem tentou te destruir. E foi isso que fiz, me libertei. Roberto se recuperou bem. Visitou-me algumas vezes, sempre com aquele sorriso calmo que me lembrava que ainda existiam pessoas boas neste mundo. Foi ele quem me deu a ideia de criar uma fundação para idosos vítimas de abuso familiar. A senhora sobreviveu para dar voz a quem não tem coragem de falar, disse ele. Aquela frase ficou gravada em mim. E assim nasceu a Casa da Esperança, um abrigo pequeno, mas cheio de amor e acolhimento. Hoje, quando olho para trás, vejo não só a tragédia, mas também o renascimento. O que era para ser meu fim se transformou em propósito. Cada idoso que chega até mim carregando sua história de dor é como se me devolvesse um pedaço do que perdi. A vida, com toda a sua dureza, me mostrou que até as feridas mais profundas podem florescer em algo novo. Não vou mentir, ainda sonho com o rosto do meu filho. Às vezes, acordo com lágrimas e me pergunto onde foi que o perdi. Mas já não carrego culpa. Entendi que o amor verdadeiro também sabe se proteger. Porque família não é quem compartilha o sangue, é quem protege a sua vida, quem deseja o seu bem mesmo sem ganhar nada em troca. E é por isso que decidi contar minha história. Para que ninguém mais ignore os sinais, para que nenhuma mãe duvide da própria intuição. O mal pode se esconder atrás de rostos amáveis, mas Deus sempre revela o que está oculto. A justiça humana me deu paz, mas a divina me devolveu o propósito, e é nela que, até hoje, descansa o meu coração. Se você chegou até aqui,
Leve com você uma lição que custou caro para eu aprender. Nunca ignore os sinais. O mal raramente grita. Ele sussurra, se disfarça de cuidado, de amor, de rotina. Eu quase perdi minha vida porque confundi manipulação com proteção. E talvez, agora mesmo, alguém que está me ouvindo esteja passando por algo parecido, sentindo que algo não está certo, mas sem coragem de olhar de frente. Ouça o seu instinto. Deus fala através dele. A vida me ensinou que justiça nem sempre vem no tempo que queremos, mas sempre vem. Pode demorar, pode doer, mas a verdade encontra um jeito de emergir, mesmo quando tudo parece perdido. E quando ela vem, traz não apenas dor, traz libertação. Eu sou prova viva disso. Sobrevivi a uma tentativa de assassinato, mas, acima de tudo, sobrevivi à culpa, ao medo e ao silêncio. Hoje, minha missão é simples: ajudar outras pessoas a reconhecerem o perigo, a se protegerem, a não deixarem o amor se tornar prisão. Porque amar não é se anular, é se cuidar o bastante para não deixar ninguém te destruir, nem mesmo quem carrega o seu sobrenome. E agora eu te pergunto: quantas vezes você ignorou o incômodo do coração só para manter a paz? Quantas vezes confiou em quem não merecia? Talvez essa história seja o seu alerta, que ela te inspire a abrir os olhos, a agir, a nunca mais se calar diante da injustiça. Se essa história te tocou, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa mensagem vai chegar e quem mais, assim como eu, encontrou força depois da dor. Porque, no fim das contas, não é sobre o que fizeram conosco, mas sobre o que escolhemos fazer com o que sobrou.